Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio que vai destacar os principais acontecimentos da 26ª rodada do Campeonato Alemão, que aconteceu nesse último final de semana. E para me ajudar nessa missão, como de costume, eu recebo ao meu lado o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Obrigado pelas saudações, Xará. Está bom estarmos de volta, bom gravarmos de volta nesse 16 de março. É uma rodada de muita, digamos que, estabilização e variação lá na parte de baixo, né? O Gladbach voltou a vencer, lá embaixo o Mainz também venceu o Werder Bremen, na parte de cima o Dortmund segue bem a sua cruzada para ser o segundo melhor time, ou talvez o melhor time do campeonato do resto. E o Bayern de Munique novamente voltou a tropeçar aí depois de semanas com vitórias imponentes contra a Gladbach e contra o Borussia Dortmund. Exatamente, rodada de estabilização, digamos assim, como o Xará falou, mas que não teve muitos gols. Aliás, foi uma rodada histórica nesse sentido. Foi a primeira vez na história da Bundesliga que todos os jogos de uma mesma rodada terminaram com no máximo 2 gols no placar. Essa estatística, inclusive, vi no nosso parceiro, no Futebol Brasil, nessa tarde de segunda-feira, e me chamou muita atenção. Não tivemos nenhum 0-0 nessa rodada, tivemos só um placar de 1-0, mas todos os outros jogos tiveram apenas 2 unidades de gol. E isso acaba trazendo uma marca muito relevante e muito estranha até para a Bundesliga, que é um campeonato onde se costuma marcar muitos gols, que costuma inclusive liderar as listas de médias de gols entre as principais ligas da Europa, mas nesse final de semana não tivemos ataques muito inspirados. Nesse episódio do Chucrute FC, antes da gente começar, dou aquela saudação de sempre para os nossos parceiros. Já mencionei aqui o Futebol Brasil, que trouxe essa informação sobre o número de gols na rodada, e também fazer a saudação para o Alemanha FC, que também é nosso parceiro aqui do Chucrute. E vamos, nesse episódio, destacar 2 jogos que eram muito importantes para 2 metades diferentes da tabela. Primeiramente, a gente vai falar do confronto direto por vaga na Champions League entre Leipzig e Stuttgart. Depois a gente passa para o duelo da parte de baixo da tabela entre as duas equipes que subiram na última temporada e agora lutam para permanecer na elite do futebol alemão, o Hamburgo e Colônia. Xará, vamos começar pela vitória do Stuttgart diante do Leipzig, jogando lá na Red Bull Arena. Começando pelos donos da casa, que vinham de 2 vitórias consecutivas, poderiam ganhar um ótimo fôlego nessa briga por vaga na Champions League. Stuttgart e Leipzig começaram a rodada empatados com 47 pontos, mas no final das contas foi o time do Stuttgart, foi o time comandado pelo Sebastian Hoeneß quem conseguiu a vitória. Nos 3 últimos jogos, o trio de ataque do Leipzig foi formado pelo Diomandé, Nusa e pelo Rômulo. O brasileiro é o mais velho deles, com 24 anos, os outros ainda não chegaram nem a 21. Esses 3 caras são muito talentosos e já mostraram isso, inclusive nessa temporada, com alguma frequência, mas é difícil você esperar muita regularidade de jogadores dessa idade, e regularidade parece que é algo que anda de mãos dadas com esse clube. O Leipzig, mesmo sem disputar competições europeias, não consegue se manter ali nas primeiras posições, não consegue se manter ali no G4 da Bundesliga. O Leipzig vem sofrendo com uma oscilação constante, tanto em termos de desempenho e tanto em termos de resultado. E eu acho que é o que eu venho batendo na tecla até alguns programas passados, anteriores, que o time do Leipzig é um time que é talhado para o pragmatismo, né? Talhado para ser um time resultadista. E normalmente, principalmente quando duela nos jogos grandes, né? Tem atuações, eu acho que sintetizam muito bem a formatação do seu time, que é um elenco de muitos jogadores inexperientes, é, na totalidade ali, do geral, ali, você vê
o setor mais talhado de Bundesliga do time do Leipzig é a defesa e tudo mais, mas assim, é um time que oscila muito dentro dos jogos e isso acaba se refletindo muitas das vezes nesses jogos grandes, né? Onde você precisa, às vezes, ter um pouco mais de preciosismo e de capacidade de efetividade no ataque. No meio de uma partida tão disputada e tão equilibrada entre Leipzig e Stuttgart, acho que o jogador 9,5, o segundo melhor 9,5 da temporada, o Dennis faz a diferença. Também pela experiência, eu acredito, sabe? É, é um jogador que já não chegou na Bundesliga um ano, já tem uma certa estrada, e até porque já vivenciou o contexto, já foi campeão e tudo mais, eu acho que nesse momento faz diferença, como eu tô tentando aqui dizer. E em relação ao Leipzig, um negócio importante também é observar a posição de goleiro nessa reta final de temporada. Em fevereiro aconteceu uma situação curiosa com os três principais goleiros do elenco renovando juntos. O Martin van der Voort tem o caminho trilhado para substituir o já veterano Peter Gulaxi. Além deles, o Zingerli também assinou um novo vínculo, mas para ser terceira opção. E pouco depois dessa renovação tripla, o Gulaxi se machucou e veio a oportunidade para o Van der Voort já ter uma sequência como titular nessa temporada. E contra o Augsburg, o Van der Voort se destacou, foi decisivo pegando um pênalti, mas nessa partida contra o Stuttgart, ele acabou falhando no último gol, no único gol do jogo, o gol do 1-0 marcado pelo Dennis Undav. Ele tenta sair jogando com os pés, dá um passe errado e aí poucos segundos depois a bola já está na rede do Leipzig. E curioso como o gol saiu no momento mais agitado da partida, um pouquinho antes, questão de segundos, o Leipzig tinha errado uma outra saída de bola, dessa vez com o Zaiwald. O Stuttgart criou uma chance de gol, acabou finalizando mal. E aí, na sequência, o Van der Voort que foi quem cometeu o erro. O Stuttgart recuperou a bola lá no alto, como estava tentando fazer na jogada anterior, e como já tinha feito na jogada anterior, e dali saiu o gol do Dennis Undav. E já que você citou o nome dele, Xará, vale muito destacar esse atacante que é o principal goleador alemão da Bundesliga. A gente tem o inglês Harry Kane no topo da artilharia da Bundesliga e entre os alemães o Dennis Undav é quem tem mais gols nessa temporada. Ele vem o Stuttgart vinha de uma sequência difícil até essa partida na Red Bull Arena, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Esse momento de baixa inclui a derrota no jogo de ida das oitavas de final da Europa League contra o Porto, jogando em casa, mas o Undav não deixou de contribuir nesse período. Ele foi o responsável pelo gol da vitória contra o Leipzig e agora ele tem um gol em cada uma das últimas 4 partidas da equipe. Sim, é um jogador que se destaca principalmente, logicamente, nesses aspectos de número, né? Mas é um jogador que, como eu tentei descrever, que é o número meio, acho que o mais importante para que o Stuttgart tenha uma equipe muito fluida em termos ofensivos é muito pelas movimentações, pelas situações de atração de defensores, pelas situações de controle de bola, de associar com seus jogadores que jogam mais pelo lado do campo também. Então é um jogador que não fica isolado apenas e procura ficar preso a uma linha defensiva e só apenas marcar gols. É um jogador que oferece essa situação de mobilidade, essa situação de agrupamento com seus companheiros e com que isso torne o sistema defensivo quase que ele seja uma espécie de arco para fortalecer outras flechas, né? E eu acho que esse ano a gente pode criticar muito o Demirovic nos anos anteriores, mas é uma temporada que ele é um dos maiores beneficiados é, pelo, pelo jogo do Undav. E assim como, né, tem 8 jogadores também que são potencializados por essa organização, por esse estilo de jogo do próprio Undav, né, que a gente já viu nessa temporada. Bastante constância e bem diferente da temporada anterior que ele foi comprado
e teve uma temporada muito difícil, de muitas lesões, de pouca minutagem, então acho que é uma volta por cima dele interessante. E o Stuttgart agora entra numa reta muito decisiva da temporada, buscando essa vaga para a Champions League diretamente pela Bundesliga. Também nas competições de mata-mata, a equipe do Sebastian Hoeneß está viva, como eu falei, perdeu para o Porto em casa no jogo de ida das oitavas de final da Europa League. Vai precisar reverter esse resultado lá no Estádio do Dragão, o que é uma tarefa dificílima. E além de estar nessa briga em Bundesliga, Europa League, tem a DFB Pokal, tem a Copa da Alemanha, a semifinal contra o Freiburg acontece daqui pouco mais de um mês, no dia 23 de abril. Então, o Stuttgart, que vinha num momento de certa instabilidade, deu um passo importante com esses 3 pontos somados lá em Leipzig para encontrar o caminho certo, para retomar o seu melhor rumo e buscar esses objetivos que tem nessa reta final de temporada. Pelo lado do Leipzig, que vinha de 2 vitórias consecutivas contra adversários que estavam mais abaixo na tabela, perdeu esse confronto direto contra o Stuttgart e na próxima rodada tem outro confronto direto por vaga na Champions League, enfrentando o Hoffenheim novamente na Red Bull Arena. É uma tarefa muito importante para o Ole Werner e seus jogadores. Agora, Xará, vamos passar para o jogo que movimentou a metade de baixo da tabela da Bundesliga, entre as duas equipes, como eu falei no começo do podcast, que subiram da segunda para a primeira divisão na última temporada, duas equipes tradicionalíssimas, mas que têm olhado para essa temporada muito mais como uma salvação, com a permanência na elite como primeiro objetivo. E é o Hamburgo, nesse momento, quem está mais a salvo, digamos assim, é quem está respirando melhor em busca desse objetivo. O Hamburgo empatou com o Colônia nesse final de semana, jogando lá no norte da Alemanha, jogando lá no Volkspark Stadion. E começando falando do Colônia, Xará, o gol do Colônia foi o que abriu o placar. Na verdade, foi o gol de empate. Foi o primeiro gol de cabeça de Said El Mala como profissional. O garoto do Colônia brilhou mais uma vez, foi importante novamente para sua equipe. Colônia que, inclusive, tem ido mal nas bolas paradas, e esse foi apenas o segundo gol do time nessa temporada, numa cobrança de escanteio. E o Lucas Kwasniok, que vinha sendo questionado, né, no sentido de colocar o garoto como titular com mais frequência, vem atendendo mais a esses pedidos e recentemente o garoto está respondendo, está correspondendo às expectativas e novamente foi peça importante para o Colônia sair de campo com pelo menos um ponto. Eu acho que hoje o sair do Mala não é mais algo assim tão preocupante em ser titular ou não no Colônia, porque acho que os problemas do Colônia são muito mais das lesões do que de outras questões, né? O excelente zagueiro Simpson Poulsen não pôde jogar por estar lesionado. Ele fez com que, por exemplo, o Tom Kraus fosse deslocado para o lado direito, para a lateral direita. Até porque o Zebulon, sim, é um jogador que não traz essa confiança, sendo esse lateral direito um jogador que permite muitos espaços. Mas, curiosamente, o gol do Hamburgo, marcado por Fábio Vieira, sai nas costas do Lund. Também um outro bom lateral ofensivamente, mas defensivamente deixa muito a desejar. Mas falando especificamente do Zaid, eu acho que foi um gol ali muito no momento até crucial do jogo, porque o Hamburgo começou o jogo pior, perdão, e foi se ajustando assim que marcou o gol. E o Colônia não parecia esboçar nenhuma reação até o final ali daquele primeiro tempo. Parecia muito controlado o jogo por parte do Hamburgo. E numa bola parada, o Colônia encontra um gol ali, uma boa jogada, até que o Rafa Vandenberg escora a bola e o Zaid completa para o gol. E assim, eu acho que mostra mais uma qualidade desse jovem atacante aí, que o futebol alemão produziu nessa temporada. Um jogador que todo mundo vê nitidamente que tem boa capacidade de finalização, mas que a sua principal característica é a potência, é a força física, é a imposição.
a partir dessa questão de troca de direção, de finalizações de longa distância, longa e média distância, de velocidade, de explosão, e ele demonstrou também um bom senso de posicionamento nesse gol. Você também citou no seu comentário sobre o Colônia que o Lucas Kwasniok segue ameaçado no cargo, né? Nas últimas semanas, principalmente no Express, é um jornal local de Colônia que eu acompanho bastante. Lucas Kwasniok tem uma meta de pontos a ser atingida nos próximos jogos para que ele não seja demitido, né? Pelo menos 4, porque há jogos muito difíceis no caminho, né? Foi o Dortmund, agora foi o Hamburgo, agora tem um clássico importantíssimo contra o Gladbach, e depois tem mais uma partida que confesso que esqueci o adversário, mas desse rol de 4 adversários, ele tem que pelo menos sair vivo com 4 pontos. Então, vencer o jogo contra o Gladbach em casa, na próxima semana, no Rhein-Derby, vai ser fundamental para que essa situação meio que se estabilize, né? Porque é desagradável ver essas coisas acontecendo e tudo mais. Mas eu acho que os problemas do Colônia fazem também tem parte ele tem culpa, mas é uma situação muito difícil porque foi um ano de muitas lesões, sabe? Você não consegue ter regularidade no time titular, na defesa, principalmente durante longos períodos. A demissão, caso venha a acontecer, não não é de todo injusto, mas é um contexto muito difícil que ele teve para trabalhar e desenvolver um trabalho. Eu acho que ele e Ross Steffen são excelentes treinadores e que a Bundesliga foi, sem querer, triturando eles ao longo da temporada, sabe? E muito pelo contrário, eu digo do Melempolsen no Hamburgo. Eu acho que foi um jogo do Hamburgo até o final do primeiro tempo de muito controle, sabe? Eu acho de muita inteligência na partida. Ligou a bola para o Colônia, sabe que o Colônia não fica confortável tendo a bola. A Vandenberg, o próprio Lund, o Xhaka e o Martel pouco fizeram alguma coisa, né? O Lucas Kwasniok sente muita dificuldade de fazer esse time jogar com a bola no pé. Ele já tentou diversas formatações de meio campo. O Johannesson é um jogador que nos últimos jogos tem me agradado, sendo esse volante que participa mais da saída de bola e tenta liberar o extrema. Aí tem jogado mais o Niang agora, pelas situações péssimas do Wagner Schmidt e do Zaiden Mala, e tentando abrir esse corredor também para os laterais quando eles têm mais capacidade de chegar ao fundo. Então, o time do Hamburgo conseguiu ser muito inteligente nesse momento de tirar essa profundidade do jogo de lado do Colônia durante boa parte da partida. Eu acho que Miro Munheim e Michael Brancis fizeram um bom trabalho por fora. E na frente tinha muita velocidade nesse contra-ataque, né? A gente, Damian Downs, que é um ex-jogador do Colônia, fez um jogo um pouco mais apagado, mas o Fábio Vieira e o Königsdorfer sempre estavam ali à espreita, só esperando uma bola na profundidade para poder acelerar e poder fazer o gol. Assim como foi no caso do gol do Fábio Vieira, né? Um lançamento, campo aberto, o Fábio deu uma bela finalização, deslocando ali o Schweber num lance mais de cavadinha até, no gol do Hamburgo. E antes da gente passar para o Hamburgo, antes de focar no Hamburgo especificamente, queria só trazer mais alguns detalhes sobre o Said El-Mala, que o Julian Nagelsmann deu uma entrevista recente, né, para falar sobre os planos para a Copa do Mundo, jogadores que ele pretende convocar, entrevista que repercutiu bastante lá na Alemanha, e um dos tópicos que ele tocou foi um dos jogadores que surgiram na entrevista foi o Said Al-Mala, e o Nagelsmann disse que ele precisava de mais minutos para ter uma chance de ser convocado para a seleção da Alemanha. E é curioso que o Al-Mala, mesmo não sendo titular regularmente na equipe do Colônia, tem contribuído muito com gols e assistências. Ele já tem 13 participações diretas em gols do Colônia nessa edição da Bundesliga. São 9 gols e 4 assistências. O Colônia, nesse campeonato inteiro, marcou 35 gols, ou seja, o Elmala participou diretamente de mais de um terço dos gols marcados pelo time ao longo do campeonato. Então, é uma boa candidatura que o Elmala está criando, está
colocando perante o treinador Julian Nagelsmann. Vamos ver se na convocação, se na próxima convocação da seleção da Alemanha o nome dele aparece. E agora, para a gente focar no Hamburgo, Xará, entre os dois times que subiram da segunda divisão na última temporada, como eu falei, é o Hamburgo que está em melhor posição para não cair logo nessa temporada de retorno. E um dos responsáveis por manter o Hamburgo nessa boa posição é o Fábio Vieira. Nos últimos 8 jogos, soma 4 gols e uma assistência. É o cara do passe diferente no Hamburgo e foi decisivo novamente, dando um toque diferente na bola, mas dessa vez finalizando. Você já mencionou o gol dele, num toque de muita categoria por cobertura. Foi um belíssimo gol do Fábio Vieira, que representa, foi uma pequena demonstração da qualidade desse jogador português com a bola no pé. Ele é um jogador que tenta voltar aos melhores dias, né? Ele foi muito cotado, ele foi um dos jogadores de destaque das seleções de base de Portugal anos atrás. Se eu não me engano, foi no Mundial Sub-21, perdão, de 2021. Então é um jogador que sempre teve muito talento, sempre se demonstrou capaz, mas que nos anos que se seguiram no Arsenal ele foi perdendo uma certa relevância e precisava ter minutagem. E no Hamburgo ele encontrou um contexto favorável, sabe? E acho que ele é um jogador muito silencioso, que pouca gente que tá fora, que tá meio fora do mainstream, né? Até pela posição do Hamburgo. Mas assim, é um jogador que ele corre o campo todo, é um jogador que desce, oferece opção para receber no meio-campo e liberar e abrir, clarear o jogo do Hamburgo, seja para jogar pelos lados do campo, seja para ter uma condução um pouco mais profunda por dentro, ou até mesmo um passe. Então é um jogador não de arrasto também, de receber e de atrair jogadores para marcação. Então é um jogador assim completo assim de meio campo, de ataque, ele que já jogou de tudo um pouco, já jogou de 10, já jogou de 8, então até de falso 9 em alguns momentos, de ponta no início da temporada, né? Então é assim, foi um jogador que o Merlin Poulsen é um coringa e confia muito nele. E eu acho que cada vez mais, principalmente nessa reta final da temporada, demonstra que veio, né? Eu acho que esse era o jogador que o Hamburgo esperava quando o contratou lá na janela de verão, no início da temporada. E, logicamente, eu acho que não dá para deixar de citar que é um dos jogadores ali mais, talvez, subestimados dessa temporada, né? Já que a gente tem tantos nomes nesse setor de meio campo aí, com nomes muito em voga, né? O Grisha Premel, por exemplo, no Hoffenheim, tem um papel de protagonismo parecido e vai deixar o Hoffenheim, vai ter que jogar no Stuttgart. O próprio Wolfsburger, acho que eu consigo citar o tripé do Hoffenheim. O próprio. O camisa 7, gente. O Avdulahu, tem o Baumgartner também, enfim, tem vários jogadores mais hypados, por assim dizer, do que o Fábio Vieira, mas eu acho que certamente aí, em qualquer seleção da temporada ele ao menos deveria receber alguma menção. Agora, uma preocupação para o Hamburgo nos próximos meses é tentar manter os dois jogadores que provavelmente são os dois melhores do time nessa temporada. O próprio Fábio Vieira e o Luka Vuskovic. Ambos estão na Alemanha emprestados por clubes ingleses. O Fábio Vieira foi emprestado pelo Arsenal, o Vuskovic foi emprestado pelo Tottenham. Já falamos sobre o Fábio Vieira, a qualidade dele no toque, no trato com a bola, nos passes, também nas finalizações, como ele mostrou nesse final de semana. E o Luka Vuskovic, apesar da pouca idade, já mostrou ser um grande líder desse time do Hamburgo, um cara com muita segurança na defesa, que também já assume responsabilidades em bolas paradas ofensivas, inclusive cobrando faltas lá no campo de ataque. É um cara que tem chamado muita atenção nessa temporada pelo Hamburgo, mas tanto no caso do Vuskovic como no caso do Vieira, o futuro deles é bem incerto. Para o Hamburgo seria ótimo poder manter os dois, pelo menos por mais uma temporada, mas não deve ser uma tarefa fácil negociar com Arsenal e com Tottenham nessa próxima janela de transferências. Vejamos o que acontece com o futuro desses dois e do Hamburgo, que está numa posição interessante para se manter na Bundesliga, mas ainda precisa somar alguns pontos para se garantir na elite do futebol alemão.
Agora, Xará, vou trazer os resultados das demais partidas que aconteceram nessa 26ª rodada da Bundesliga. A rodada começou na sexta-feira com uma vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o São Paulo por 2-0. Já no sábado tivemos o líder do campeonato em campo, o Bayern de Munique viajou até Leverkusen e empatou em 1-1, um jogo maluco com várias intervenções do VAR, gols anulados, expulsões, 2 expulsões pelo lado do Bayern de Munique, aliás. Mesmo assim, a equipe do Vincent Kompany conseguiu segurar esse ponto lá na Bahia Arena. O Borussia Dortmund recebeu o Augsburg e venceu por 2-0. O Eintracht Frankfurt recebeu o Heidenheim e venceu por 1-0. Golzinho lá no segundo tempo, depois de encarar uma retranca do lanterna do campeonato. Enquanto isso, tivemos o empate em 1-1 entre Hoffenheim e Wolfsburg. O Wolfsburg estava vencendo até ali a reta final. Seria um resultado importantíssimo nessa briga para fugir do rebaixamento, mas acabou sofrendo o empate no fim. E já no final, já no domingo, tivemos a vitória de 2 visitantes. O Mainz superou o Werder Bremen por 2-0 e o Union Berlin superou o Freiburg por 1-0. O que você me destaca desses outros jogos que tivemos na rodada, Xará? Eu digo o seguinte, né? O Mainz volta a vencer fora de casa depois, desde 31 de janeiro, quando havia derrotado o Leipzig. Eu acho que foi uma vitória impactante. O Leipzig, perdão, o Mainz, vem com o Urs Fischer uma grande campanha em número de pontos, né? Nos últimos jogos empatou muito. 4 empates na liga, né? Ainda teve o bônus aí do time da República Tcheca na equipe, na Conference, então vinha de sequência de resultados meio chatos. E também eu acho que uma coisa mais a título de informação, o União Berlim teve uma vitória bem magrinha, foi o único jogo do 1-0 na rodada. Eu confesso que não acompanhei a íntegra da partida, eu vi só o lance mais principal do jogo, né? Foi o gol do Jong, um belo gol. E o goleiro Matteo Raab, eu acho que é um personagem interessante. Ele foi formado no Kaiserslautern e tudo mais. Tinha muito potencial no início dos anos de 2020, mas a pandemia e também as escolhas profissionais dele fizeram com que ele tivesse um desenvolvimento estagnado na carreira. E acabou apenas agora realizando sua estreia pelo Union Berlin em sua primeira partida na Bundesliga e com boa atuação, né? Ele teve uma defesa primorosa num chute do Jan Niklas Best no final do jogo, garantindo a vitória suada de 1-0. E no lance anterior havia se machucado a sua mão e fez uma defesa com a mão machucada, mesmo assim, sabe? Então foi um jogo muito aguerrido dele, primeira partida dele na vida de Bundesliga com 27 anos já, uma idade até avançada. E acho que sobre a Bundesliga era isso que eu queria destacar. Maravilha, então já pode emendar com a Zweite Bundesliga, a segunda divisão. O que você me traz sobre esse campeonato? Bom, a segunda divisão a gente teve muitos resultados, não diria que surpreendentes, mas não vou negar que ninguém esperava que o Greuther Fürth vencesse o Elversberg na sexta-feira por 2-0. E além de sair da zona de rebaixamento, fez com que o Elversberg ficasse estático na tabela com 48 pontos na terceira posição. Mas eu acho que o destaque coletivo dessa rodada 26 é que nenhum dos 6 primeiros colocados venceu na rodada, né? O Schalke empatou com o Hannover, que era o quinto, o Darmstadt empatou com o Magdeburg, que é o 17º. Eu já citei o resultado do Elversberg. O Paderborn também empatou com o Bielefeld no clássico da região, em 2-2. E o Hertha empatou com o Bochum. Então, são apenas o Kaiserslautern, dos 7 primeiros, que venceu um derby contra o Karlsruhe, que é justamente o 8º. Então, não tem tantas novidades assim. Eu acho que a mais relevante que aconteceu nos últimos dias é a demissão de Alexander Ender do comando do Preußen Münster, anunciada oficialmente hoje, depois de uma derrota acachapante para o Dinamo Dresden de 6-0. Ele não resistiu a mais um resultado negativo. O Preußen Münster, que não vence há pelo menos 2 jogos oficialmente, mas tem uma temporada bem fraca, né, no geral, embora um jogo bem vistoso, e não resistiu dessa vez. Eu acho que se fica a título de
as pessoas que queiram acompanhar na sexta-feira, eu acho que tem, para mim, um dos melhores derbys da Alemanha, que é Hannover e Braunschweig. O Bavô, esse derby da região da Baixa Saxônia é um dos derbys mais quentes que a gente tem no futebol da Alemanha. Nos últimos anos, ele é cercado de polêmicas porque as torcidas se odeiam de fato, e tem treta em ônibus, e tem... em resumo, é um derby capaz de proporcionar cenas similares ao que nós vimos em Cruzeiro e Atlético Mineiro há cerca de uma semana atrás. Então, se você quer ver um pouco de futebol e um pouquinho de luta livre, eu acho que é uma coisa interessante para você ver uma sexta-feira, assim, no momento que você fala: quem fez, agora eu quero meu final de semana, minha cerveja gelada, que tá um calor da porra na minha cidade. Então, eu acho que é um entretenimento interessante. Eu acho que outra curiosidade, só para fechar agora definitivamente, é a convocação de Fábio Gruba para a seleção do Peru. Ele é um jogador alemão. Chamado por professor Mano Menezes, então? Exatamente. Eu acabei aqui dando uma atualizada no Twitter. Aí, quando eu olho a relação dos convocados de Mano Menezes, Fábio Gruba, eu também tenho um susto. E aí eu descubro que ele tem origem peruana, tem familiares peruanos, e também tem a nacionalidade alemã. Então, Fábio Gruber, um jogador do Nuremberg, foi convocado para a seleção do Peru. Maravilha. Você falou sobre os primeiros colocados da segunda divisão passando sem vitória nessa última rodada, e agora trazendo para a Frauen Bundesliga, as 3 primeiras colocadas, as 3 equipes que estão nas primeiras colocações, venceram nesse último final de semana. Situação da Frauen Bundesliga, de certa forma, está parecida com a masculina. O Bayern de Munique já com o título bem encaminhado e o seu perseguidor mais próximo, no caso o Wolfsburg, com a segunda colocação também muito bem encaminhada. A briga mais interessante, mais aquecida, é por vaga na Champions League. E nessa rodada a gente teve uma mudança importante na tabela. O Hoffenheim venceu, superou a equipe do Essen por 4-0, e subiu para a terceira colocação. Essa troca na tabela aconteceu porque o Eintracht Frankfurt, que era o terceiro colocado, perdeu para o Werder Bremen num confronto direto por vaga na Champions League. O Frankfurt agora tem 33 pontos e o Werder Bremen, vencedor desse confronto direto, tem 32. A terceira posição na Frauen Bundesliga também leva a Champions League, por isso é muito importante a disputa entre essas equipes. E lá na parte de baixo da tabela temos o Essen e o Kausais Jena como 2 últimos colocados, equipes que seriam rebaixadas para a segunda divisão. Agora, Xará, um outro ponto muito importante sobre futebol alemão feminino, talvez a notícia mais surpreendente do futebol alemão nesse final de semana tenha acontecido fora dos campos, na Frauen Bundesliga, com o anúncio da saída da Alexandra Popp do Wolfsburg após 14 anos e uma imensidão de títulos, tanto de Frauen Bundesliga como de Champions League. A jogadora da seleção, que já tem uma longa passagem também pela seleção da Alemanha, vai deixar o time das Lobas ao final dessa temporada e vai se juntar ao Borussia Dortmund, que é o time de coração da Alexandra Popp. O que chama a atenção é que o Borussia Dortmund está ainda disputando a terceira divisão do futebol alemão feminino, ainda um pouco distante da elite, mas a Alexandra Popp, agora com 34 anos, vai, nessa reta final de carreira, tentar, quem sabe, ajudar o Borussia Dortmund a chegar à elite do futebol alemão feminino. Bom, Xará, acho que esses eram os destaques da Frauen Bundesliga, trazendo os resultados. Também essa notícia impactante de fora dos gramados relacionada a Alexandra Popp. E assim eu me despeço de você, me despeço dos nossos ouvintes, depois de mais um episódio do Chucrute FC, em que destacamos as principais informações sobre o futebol alemão nos últimos dias. Agradeço a sua participação por sempre, mais uma vez, abrilhantando esse podcast. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.